Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 23 de Av, do ano 5783, desde o dia da criação. Hoje nós estamos no dia 10 de agosto de 2023, que é a Era Comum. Estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat, então nós estamos na nossa quinta leitura da nossa Parashá da semana. A Parashá da semana, ela chama Re'e, que significa veja. E nós temos diante de nós os três pilares do judaísmo para nortear a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O tema que se trata da nossa aliá de hoje, né? Ela está em conexão sobre a questão de dízimos, ofertas, doações, atos de bondade, atos de caridade, que popularmente, né, ficou conhecido de uma forma simplória como tzedakah. Mas hoje nós vamos ver dentro dos três pilares do judaísmo exatamente o significado de techuvá, tefilá e tzedakah, né? Que normalmente é conhecido como techuvá, arrependimento, tefilá, preces, e tzedakah, caridade. Então nós vamos ver de uma forma mais elevada, mais profunda, né, o significado dos três pilares do judaísmo para a nossa jornada monoteísta. Hoje nós estamos aí continuando no quinto livro da nossa Torá, para fechar o ciclo 5783, estamos em Deuteronômio, hoje no capítulo 14, versos 22 a 29, né? Então, nós temos aí o conceito que o nosso Rebbe Menachem Mendel vai trazer para nós de uma forma muito simples, muito objetiva e muito elevada, se nós aprendermos a lição e colocarmos em prática, de fato, aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, né? Nós vamos ver aí o que é titasher, que significa tornar-se rico, né? Muitas vezes as pessoas aí estão pagando cursos, né? Tem aí judeu, não judeu, tem uma galera tremenda aí vendendo curso, né? Como ficar rico, meu Deus do céu, né? É muito surpreendente as coisas, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre ensinou de graça e sempre compartilhou, né, milhares e milhares de dólares realmente para estimular as pessoas a praticarem atos de caridade, de bondade, atos de justiça, né? Então, né, nós vamos ter aqui, né, no dia de hoje, mais uma vez, vamos ter aí os segredos, né? Como que é titasher, tornar-se rico. E não vamos cobrar nada, viu? Pode ficar tranquilo, não precisa fugir da live, não precisa sair correndo, não, que nós não vamos cobrar, né, o segredo para tornar-se rico, né? Então, com as palavras da Torá, dos nossos mestres, né, do Hassidismo, Rashi e outros, e principalmente com a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, dentro dos ensinamentos Rabad, realmente o que é titasher, tornar-se rico, ok? Baruch Hashem. Vamos enviar o nosso Shalom Shalom hoje, né, para a Fabiane Ribeiro, da cidade de Barra dos Coqueiros, em Santa Catarina. Aliás, Sergipe, desculpa. Barra dos Coqueiros, Sergipe. O Pedro Reis Silva, né, da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. A Flávia Silvestrini, de Mongaguá, né, litoral de São Paulo, paulista. A Maria Lúcia Monteiro, Fortaleza, Ceará. O Ariovaldo Miller Júnior, o Abimael Amorim, de Campinas, São Paulo, Valda Santos, da cidade de Neópolis, em Sergipe, a Aparecida Cida, da cidade de Guarujá, né, São Paulo, a Edna MB de Souza, a Letícia Francisca, de Goiânia, Goiás, a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro,
Webster Rabelo, de Quixadá, Ceará, a Cristiane Rocha e família, da cidade Embu das Artes, em São Paulo, Grande São Paulo, a Márcia Henrice, de Campo Goitacazes, né, Rio de Janeiro, a Sebastiana Riverleia, o doutor André Fonseca, da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, né, interior de São Paulo, né, o doutor André Fonseca, né, um ortopedista, traumatologista, fraturas para adultos e crianças, né, sobre artrose, ressonância magnética, né, então o doutor André Fonseca aí conectado em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem. O Alexandre Alves, da cidade de Itajubá, Minas Gerais, Ada Caldas, São Paulo, capital, a Marli Garcia, Formigas, Minas Gerais. Temos 3 visitantes internacionais, a Silvia Camacho Castellanos, da cidade de Puebla de Zaragoza, em México, ou México, Baruch Hashem. A Adriane Halushi, da Flórida, né, Estados Unidos. Catarino Vivar, né, Nova York, também nos Estados Unidos, Baruch Hashem. O Alexandre Bruni, da cidade de Monte Alegre, Pará. A Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia. A Esmeralda Espinal, Temos aí também outra visitante, né, internacional, que é a Esmeralda Espinal, da cidade de Santa Rosa de Lima, em El Salvador, né? Então ela e toda a família é o nosso shalom. O Paulo Neufeld, de Rio de Janeiro, o João Simão e família, ali de Lins, aqui na nossa região, São Paulo, e Mário Sabadini, também lá do Rio de Janeiro, né? Baruch Hashem aí, né? A Ada Caldas, que está aí, né? Shalom, shalom, já anunciamos aqui, né? São Paulo, capital. A Amanda Santos, né? Amanda Santos, não lembro a tua cidade, Amanda, coloca aí por gentileza. A Edina Silva, aqui de Bauru, a nossa local da nossa sinagoga regional Bauru, também está por aqui, né? O casal, a Ângela e o Arlan Tavares, né? De Pacatuba, Ceará. Acho que eu não esqueci, hein? Né? Temos aí também o Valdemar Rodrigues, né? Ainda não gravei a sua cidade, Valdemar, né? Baruch Hashem. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver se eu consigo captar. Opa! O Roberto Andrade, né, de Paraguaçu Paulista, também interior de São Paulo, né? O casal Maristela Maciel Correia Pereira Maciel e o esposo Ronaldo, né, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, Baruch Hashem, né? Estão por aí. Opa! Oi. Ok. Tem mais alguém aí, mas ainda não está aparecendo para mim aqui nenhum nome aqui a mais, né? Então, quem tiver por aí, manda um shalom, sua cidade, e nós vamos estar aí dando um shalom aí, ok? A nossa quinta aliás, antes, primeiramente, né, a gente quer pedir aí umas escusas, né, aos nossos amados, pelo adiantado da hora, né? Lembrando que ontem pedimos, né, as preces em favor do nosso plantão, mas essa noite foi pesada, viu? Muito frio, misericórdia, muito vento, né? Então, precisamos de um tempo a mais para dar uma recuperada aí, né? E para podermos dar uma descansada e poder trazer aqui a tarde com a Torá. Então, as nossas escusas pelo adiantar das horas, ok? A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, né, Pernambuco, está por aí também, Baruch Hashem. Hoje nós estamos no quinto dia, então a nossa quinta leitura da nossa paraxá da semana, Re'ê, veja, está no capítulo 14, versos 22 a 29, que nos fala, de Deuteronômio, né, que nos fala sobre a questão
sobre questão de dízimos, né? De sedaká, ofertas, doações e companhia limitada. No caso específico aqui da nossa paraxá, fala sobre a questão do segundo dízimo, que você tirará, né, para o povo judeu que vai entrar na terra prometida, né? Então vem os mandamentos, as leis e os preceitos específicos para serem aplicados dentro da terra prometida, ok? E nesse sentido, aqui nós temos algumas peculiaridades específicas para se cumprir na terra de Israel, na terra prometida, em Eretz Israel, ok? E temos aí os nossos ensinamentos dos nossos mestres dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, aquilo que é para ser feito fora da terra de Israel, que está tanto para judeus como para não judeus, ok? Então nós vamos ver esses aspectos aqui, ok? Aí Dilane Minorello, né, o marido, o esposo, o Claudemir, aqui de Bauru, né, também estão aí conectados, Baruch Hashem aí, ok? Então vejam bem, no versos 22 a 29 do capítulo 14, nos fala sobre a questão do segundo dízimo, você tirará, né, o segundo dízimo, né, de toda a produção do grão do seu campo que produz, né? Você comerá o segundo dízimo de seu grão, seu vinho, seu azeite, e o primogênito de seu gado e de seu carneiro, diante do Eterno seu Deus, né, o lugar onde ele escolherá para fazer seu nome repousar. Faça isso para que você aprenda a temer o Eterno, seu Deus, todos os dias. Então, aqui nesse princípio, nós temos aqui a orientação de Moshe, né, falando para essa nova geração aquilo que ele precisa praticar ao adentrar a terra prometida, e principalmente a partir do momento que for estabelecido o lugar que Deus escolherá, falando no futuro aqui especificamente, né, no momento de Moshe falando com o povo, né, que ele escolherá para ali fazer o seu nome repousar, onde o seu nome estará habitando, né? E obviamente sabemos que se trata de Jerusalém e o grande templo em Jerusalém. E então fala, né, aprenda a temer o Eterno, seu Deus, todos os dias. Então, são preceitos, mitzvot, mandamentos, leis, em que o povo judeu ele precisa realmente, dentro da terra de Israel, dentro da terra prometida, ele precisa aplicar as 613 leis, os 613 mandamentos. Para qual finalidade? Aprenda a temer o Eterno, ou seja, através da prática dos mandamentos, da vontade divina. Dessa forma, o povo está aprendendo no seu dia a dia a temer o Eterno. E todos os dias, né? Moshe ainda reforça, todos os dias. Então, falando que o dia a dia é para ser vivenciado esta realidade, esse preceito aí, ok? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, é importante nós vermos o que se trata de fato para o povo judeu em Eretz Israel, e os ensinamentos dos nossos mestres que nos falam sobre a questão, aquilo que é para ser vivenciado até iniciar a redenção final, a era messiânica, né, com a revelação do justo Mashiach para a redenção final, ok? Então, por isso que nós vamos ver dentro desse aspecto, né, os três pilares, ou os três conceitos, ou os três alicerces, como queira assim chamar, do judaísmo, que está dentro de Teshuvá, Tefilá e Tzedaká, que nós vamos ver daqui a pouco os seus detalhes. Então, nos comentários aqui sobre essa questão, né, se a viagem for longa para você, porque o lugar que o Eterno, seu Deus, escolherá para fazer repousar seu nome é muito longe, Deus abençoou você com uma produção muito grande, que você não consegue carregá-la, transportar da sua localidade até a capital, Jerusalém, né, onde estaria na recomendação de Moshe, o lugar onde Deus escolherá para fazer repousar o seu nome, o Beit HaMikdash em Jerusalém. Então, você trocará por dinheiro e prenderá o dinheiro em sua mão, ou seja, na sua guarda,
o valor realmente daquilo que foi dito aqui atrás, né? No verso 23, né? O segundo dízimo você comerá em Jerusalém, junto com os levitas, os Kohanim, o seu grão, o seu vinho, o seu azeite, o primogênito do seu gado e o primogênito do seu carneiro, né? Então vai lá, vai transportar isso tudo para Jerusalém para lá comer. Caso a distância é muito longa, não tem como transportar todos, né? O grão, o vinho, o azeite, o gado, o carneiro, né, etc e tal. Então, Moshe diz, o Eterno libera no sentido de você vender isto, né, e pegar o dinheiro e guardar, né, ficar sob a sua guarda para ir até Jerusalém, e ali então você vai comprar tudo que deseja realmente para fazer a sua oferenda a Hashem, comer junto com os levitas e junto com os seus familiares. Uma parte é totalmente queimada e outra parte junto com os levitas, os Kohanim, né, aquele que é o ofertante, juntamente com a sua família, vão saborear a outra parte, né, de tudo aquilo, gado, carneiros, vinho, bebidas, né, e tudo aquilo que a sua alma desejar, os frutos da terra, etc, etc, etc. E você comerá ali diante do Eterno seu Deus, e você se regozijará, tanto você quanto a sua casa, ou seja, a sua família. Não abandone o levita, né, os Kohanim, os levitas, que não têm parte, não têm herança nenhuma na terra, e por isso, né, o primeiro dízimo, ele é destinado exatamente aos levitas. Então, o primeiro dízimo é destinado aos levitas, à tribo de Levi. Então, aos Kohanim é entregue o primeiro dízimo, certo? Aí, depois, tem o segundo dízimo, onde eles transportam, se for muito distante, transforma, né, a sua oferenda em dinheiro, e chegando em Jerusalém, então ali tem um mercado, né, nas proximidades do templo ali e tudo mais, e ali ele vai comprar tudo aquilo que é necessário para fazer a sua oferenda, e junto com os levitas e a família poderem saborear realmente o do segundo dízimo, ok? Então, o levita, ele vem e pega o primeiro dízimo, né, porque ele não tem nenhuma porção com as heranças das tribos, né? E depois, naquele ano, você separará o segundo dízimo para levá-lo para Jerusalém, né? E ali, então, ao invés disso, né, você dará, você junto com o levita vai saborear exatamente as questões das oferendas, né? Então vai estar ali na presença divina, saboreando, agradecendo a Hashem pelos produtos, pelos frutos do seu trabalho, né? E isso fará com que, de fato, você, no caso específico ali, o judeu estará, ele realmente fazendo a sua oferenda de gratidão para com Hashem, né? Então estará levando a sua oferenda de paz, né, um momento de júbilo, de alegria, pela multiplicidade em que Deus fez com que a terra produzisse os seus frutos e eles pudessem ser muito prósperos, né? Por isso, nós temos aí a questão, que nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre o conceito, né? O conceito sobre como ficar rico, né? Ou como tornar-se rico, né? Titasher, né? Titasher. E também nós estaremos falando sobre isso. Não é um curso, não é cobrado, porque de forma gratuita o Eterno nos concedeu essa graça aí, através da sua Torá e dos nossos mestres, ok? Então, por isso, nós temos essa questão sobre o segundo dízimo, né? Então, a promessa divina, né, Aser Teaser, conforme, né, nós temos aí, você tirará, né, o segundo dízimo, conforme explicado por nossos sábios de abençoada memória, no Ta'anit 9a, que ao dar o dízimo e tzedakah, a pessoa não apenas não reduzirá o que ela tem, como pelo contrário, ela aumentará
consideravelmente a sua riqueza. E embora as mitzvot em geral, incluindo a tzedakah, devam ser cumpridas não visando a recompensa. Nós não podemos visar a recompensa. Nós precisamos fazer com kavaná, a intenção verdadeira, sincera do nosso coração, né? Então, eu vou dar dízimo, vou fazer tzedakah, vou dar ofertas, doações, porque eu amo o Eterno e a sua obra, e eu amo o meu semelhante, porque ele também é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu faço isso por amor. Então, isto é que, de fato, faz com que nossa riqueza seja aumentada. Esse é o segredo de Titasher, de tornar-se rico. Simplesmente isso, né? Geralmente a gente encontra pessoas assim, né? Gostaria muito de poder contribuir para a Sinagoga Beninoa Regional Bauru, para o programa À Tarde com a Torá, com uma boa doação, uma boa tzedakah. Então, o que nós orientamos as pessoas a fazer? Coloca um propósito nessa questão. Então, coloque diante de você e do Eterno um propósito. Senhor, eu quero realmente fazer isso, e rogo a Ti para que eu possa ter forças para poder viver o momento da mais simples que eu sou. Não tenho grandes posses, não tenho grandes recursos, mas me ajude a ser fiel nesse pequeno, para que o Senhor possa, de fato, né, realmente aumentar a minha riqueza e para que eu possa contribuir muito mais ainda no dia de amanhã. Então, é colocar propósito real, sincero, verdadeiro diante do Eterno. E aí, então, você vai ver o quanto que realmente Titasher, o quanto que o Eterno vai te acrescentando. Por quê? Porque tudo provém do Eterno. Tudo. Se você tem pouco e você pode contribuir com pouco, é porque isso foi o que o Eterno te concedeu. E o soberano dos mundos, o Todo-Poderoso, ele te concedeu esse pouco para ver a sua fidelidade, para que ele possa realmente te dar mais, Titasher, tornar você rico, porque ele sabe que você não vai se perder com a riqueza, que você não vai perder a sua fé, a sua confiança nele, e não vai se entregar às luxúrias, às vaidades, às paixões da carne, mas você irá realmente estar cada vez mais se dedicando em transformar o mundo para ser a moradia de Deus. E aquele que tem bastante, Deus também lhe concedeu para poder realmente ver a tua fidelidade sobre o médio ou o muito que ele te deu. Para ver se você realmente tem kavaná, a intenção verdadeira do coração. Para poder realmente estar aí contribuindo, fazendo o que deve ser feito para as causas nobres, para transformar este mundo, para ser a moradia de Deus. Então, de toda forma, seja o pouco, ou médio, ou muito, que cada um de nós possamos ter, tudo se resume que é uma prova de Hashem. É um teste de Hashem para cada uma das nossas vidas, para ver como que nós vamos reagir diante das circunstâncias. Esta é uma realidade. Então, quando nós o fazemos com kavaná, a verdadeira intenção do coração, com amor, com sinceridade, com integridade, Deus honra a sua parte. E ele faz realmente, sem sombra de dúvidas, com muita fidelidade. Então é isso que os nossos mestres estão trazendo para nós. Então, na realidade, a pessoa que procede com os seus dízimos, ofertas, doações, com tzedakah, atos de caridade, essa pessoa não apenas não reduzirá os seus bens, mas pelo contrário, ela estará aumentando os seus bens, porque o Eterno lhe concederá a recompensa de repor o que você aplicou, e ele te dará mais ainda
para que você possa aplicar mais ainda, para que ele possa retornar com mais e você possa aplicar com mais. Por isso, realmente é um aprendizado conosco dentro deste aspecto. Então, por isso, amados, né, o judaísmo em si, ele tem 3 pilares. Os 3 pilares são a conhecida Teshuvah, a Tefilá e Tzedaká. Os 3 pilares do judaísmo. Isso tem tudo a ver conosco. Teshuvah, Tefilá e Tzedaká. Tanto para judeus como para não judeus. É a realidade. Entendeu? A Tescamatos de Eusébio, né, e família lá no Ceará está aí conectado também, chegando por aí. A Miriam Barros, né, de Brasília, também chegou por aí. A Fátima, aqui de Bauru, da nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, também chegou por aí. Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Deixa eu ver se eu consigo. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, né, também parte integral da nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. Baruch Hashem, né? Então, mais alguém aí vai mandando shalom aí para a gente saber que está chegando por aí. Então, vejam bem, amados, agora nós vamos entrar dentro desses 3 pilares do judaísmo para nós podermos entender melhor o que é Teshuvah, Tefilá e Tzedaká, para nós compreendermos a magnitude de tudo isto. São os 3 pilares que estão conectados, são as 3 bases que estão conectadas com o judaísmo, para judeus e para não judeus. É exatamente o que nós temos diante de nós. Então veja bem, a Teshuvah normalmente conhecida como arrependimento, a Tefilá é normalmente conhecida como prece e a Tzedaká como caridade, né? Atos de caridade. Então vamos ver a verdadeira, né? ou os verdadeiros conceitos, né? Desses 3 elementos, Teshuvah, Tefilá e Tzedaká. Teshuvah, que habitualmente é interpretado como arrependimento, no entanto, a versão exata de arrependimento, ou seja, a palavra real de arrependimento, não é Teshuvah, mas é Haratá. Haratá. Então, arrependimento é Haratá. E Haratá e Teshuvah são conceitos quase que opostos na realidade. Haratá enfatiza um encaminhamento do indivíduo para uma nova conduta. Ele se arrepende por ter cometido algo negativo ou ter deixado de praticar uma boa ação e agora deseja comportar-se de outra maneira. Então isso é Haratá, certo? Então é uma nova conduta, um novo procedimento. Isto é Haratá, certo? Então, para nós entendermos isso daí, vamos para a palavra em si, Teshuvah, ok? A Giovanita Ferrari, também aqui da Sinagoga Bnei Noach Bauru Regional, também está conectada aí. A Manuelita Santos Lemos, da cidade de Ubaitaba, na Bahia, Baruch Hashem, está por aqui também, né? Quem mais? A Roseli Carvalho, lá de Santa Catarina, né, também chegando por aí, Baruch Hashem, ok? Então, nós já estamos entendendo aqui o que é Haratá. Então, uma nova conduta. Então, uma nova conduta é realmente uma característica da pessoa que se arrepende por ter cometido algo negativo, ou porque deixou de fazer algo que deveria ser feito dentro do campo daquilo que é positivo, que é agradável a Hashem. Teshuvah, o que é exatamente a Teshuvah? A Teshuvah, ela significa literalmente retorno. Você já ouviu falarmos aqui várias vezes. Teshuvah, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ou seja, somente o nosso retorno a Deus que nos leva ao arrependimento, para que nós venhamos nos arrepender das nossas condutas negativas,
desagradáveis a Deus e para que nós possamos fazer aquilo que é bom, positivo e agradável a Deus. Então, arrependimento, haratá, é exatamente uma mudança de conduta ou uma nova conduta que nos leva no arrependimento. E techuvá é o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ok? Techuvá e haratá. Agora vamos para tefilá, que normalmente é traduzido como prece, né? Prece, oração, reza, etc. e tal. No entanto, a versão exata da palavra prece no hebraico, ela não é tefilá, mas é bakashá. Bakashá. Então, literalmente, bakashá é, de fato, prece. As conotações das duas palavras, tefilá e bakashá, elas são contraditórias. Bakashá significa uma solicitação, um pedido. Então, quando você vai fazer uma solicitação, um pedido para Hashem, você está fazendo bakashá. Ok? Que é a sua prece. A tefilá, por outro lado, ela significa simplesmente ligar-se, conectar-se com Deus. Você só pode fazer uma solicitação, um pedido a Hashem, se você fizer tefilá, se você ligar-se, conectar-se com Deus. Aí você faz o seu pedido, a sua solicitação. Entendeu? Então, tefilá, certo? É ligar-se. E bakashá é, de fato, prece. Ok? Então, quando você faz prece a Hashem para pedir alguma coisa, para solicitar alguma coisa, você está fazendo bakashá. Ok? E quando você está ligando-se a Deus, certo? Não somente para a questão de pedir alguma coisa, bakashá, mas você liga-se a Deus, por exemplo, em louvar a Deus, exaltar a Deus. Você está fazendo tefilá. Você está ligando-se a Deus, conectando-se com Deus para exaltar a Ele como o único e o verdadeiro Deus, o único poder que existe, etc. e etc. Então, por isso, tefilá, que significa ligar-se a Deus, é importante para todos nós e ela serve, tefilá, para todas as ocasiões da nossa vida. Então, por exemplo, né, seja algo bom ou não que aconteceu com você, e você fala, Baruch Hashem, você está fazendo tefilá, você está ligando-se a Deus e você está, de fato, nesta ocasião, conectando-se com Deus, ligando-se com Deus, e você está exaltando o seu Deus, o nosso Deus. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, nós estamos em tefilá. Possuímos uma alma que está conectada a Deus. Entretanto, os laços que ligam a alma ao Todo-Poderoso podem se enfraquecer. E para corrigir essa falha, existem momentos específicos durante o dia dedicados a tefilá, nos quais renovamos e fortalecemos nossa ligação com Deus, mesmo para aqueles que não necessitam de pedidos materiais. O conceito de tefilá, o desejo de chegar-se mais próximo de Deus, é a maneira concretizar os nossos vínculos entre nós e o Criador. Então você está fazendo tefilá, você está ligando-se a Deus, né? Então o seu desejo é aproximar mais de Deus. Então você louva a Deus, você faz salmos a Deus, você exalta, bendiz a Deus. Você está nessa tefilá, ligando-se com Deus para poder estar mais próximo dele. Você não está fazendo nenhum pedido. Você não está rogando absolutamente nada. Você está apenas fazendo tefilá. Você está apenas ligando-se com Deus. Você está se aproximando de Deus, louvando, bendizendo o seu nome, exaltando-o. Ok? E aqueles momentos em que você precisa de fazer um pedido realmente a Hashem, então você vai fazer bakashá, um pedido, ou pedidos
que você vai fazer a Hashem, porque Ele é o único Todo-Poderoso que pode te ouvir e responder os teus pedidos. Então, dessa forma, Bakashá, né, você está realmente fazendo os seus pedidos a Hashem. E dentro desse aspecto, Bakashá, nós precisamos estar cientes que os nossos pedidos a Ele não podem ser pedidos supérfluos, né? Tem que ser coisas que têm base, fundamento, raiz, realmente coisas que sejam para o teu bem-estar e shalom, no campo espiritual, físico, financeiro e material. Aí você faz bakashá, você vai fazer pedidos específicos que não são supérfluos. O que é pedido não supérfluo? Todo pedido que você venha fazer para que Deus venha atender o teu pedido, e esse pedido vai te ajudar a fazer com que o Eterno seja exaltado e honrado e adorado como deve ser, e você estará aplicando nas coisas nobres, tanto para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua sinagoga Benenor. São pedidos não supérfluos, ok? Pedidos supérfluos. Eu quero comprar um carro de 300 mil reais. Eu quero comprar um barco de R$1 milhão. Eu quero ter um avião pessoal, um jatinho pessoal, patati patatá, né? Eu quero fazer uma viagem lá para o outro lado do mundo, esquecer de tudo e de todos, até que Deus existe, por exemplo. Entendeu? Então, pedidos supérfluos nós temos que tomar muito cuidado, porque eles nos desconectam realmente do nosso Deus, mesmo você fazendo o pedido para Ele, né? Porque você estará mais envolvido com o seu egocentrismo, e aí você causa uma separação entre você e Deus. E agora, nós vamos para a Tzedakah, que normalmente é interpretada como caridade ou atos de caridade ou coisa semelhante. Mas a versão mais apropriada para caridade no hebraico é Hesed, que significa bondade, caridade, atos de misericórdia. Então, não usamos aqui o termo Hesed e sim de Tzedakah, porque, mais uma vez, né, os conceitos são antagônicos. Enquanto Hesed enfatiza a generosidade daquele que dá, daquele que recebe, pode não ser merecedor, necessariamente falando. Então, a generosidade, ela é para quem dá, não é para quem recebe. Às vezes a pessoa que recebe pode ser até não merecedora. Mas isso não está conectado com a questão em si, no sentido de simplesmente dar ou não dar. A conexão aí sobre a questão Hesed que enfatiza é o doador realmente, o doador realmente, ele sente amor, ele sente alegria em ser um doador. Ele não se sente obrigado a doar. Ele não se sente obrigado, em hipótese nenhuma, a fazer um ato de bondade. Ele faz porque ele ama a Hashem e o seu próximo e as causas nobres que envolve o estudo da Torá, ações sociais, né, o desenvolvimento da comunidade, da sinagoga Benenor regional, etc, etc. Então, ele faz isso por amor e não por uma obrigação. Entendeu? Então, Tzedakah, por sua vez, realmente a sua tradução literal é justiça. Então, Tzedakah é ato de justiça. E Hesed enfatiza a generosidade. Então, isso significa que a justiça, ela exige que cada um doe, venha doar, ok? Então, a Tzedakah, que é justiça, ela exige que venha fazer doação. Há dois motivos para isto. Primeiro, porque ele não está dando o que é seu. Então, o doador, né, no caso da Tzedakah, justiça, ele exige que ele venha doar. Primeira questão, porque ele não está doando nada do que é dele. Isso significa que Deus é que dá
concede a cada um de nós, tanto no campo físico, no campo financeiro e material, é Ele que nos concede. Se eu tenho bens materiais, bens móveis e etc e tal, se eu tenho salário, se eu tenho herança, se eu tenho riqueza, se eu tenho pouco, médio ou muita riqueza, na realidade, nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Ele está nos concedendo para nos provar e nos testar se nós nos vamos realmente praticar hesed, atos de bondade, ok? E também apenas o que lhe foi confiado por Deus para doar aos outros. Então a primeira questão de tzedakah, justiça, exige que ele doe. Por quê? Porque há dois motivos para isso. Primeiro, porque ele não está dando nada que é seu. Ou seja, ninguém pode dizer, isto é meu. Mas ele pode dizer, isto pertence a Deus e temporariamente ele me deu. Porque o segundo item sim, apenas o que lhe foi confiado por Deus para doar aos outros. Ou seja, o que Deus está nos concedendo é para que nós possamos doar aos outros. Obviamente, nós não vamos tirar 100% nosso e dar 100% por aí. Isso também não tem, não há sabedoria nisso, né? E não há temor aos céus para isso. Certo? Então é fazer as coisas com a sua sabedoria, ok? Então, segundo, já que todos dependem, né, do Criador para prover suas necessidades e Ele nos doa, então nós possuímos o dever de retribuir medida por medida, dando aos outros sem esperar nada em troca, além do ato de praticar justiça. Então essa é a questão. Você faz as suas doações, seus dízimos, suas ofertas, né? Dentro desse campo todo, você ajuda um pobre, um necessitado, um órfão, uma viúva, né? Você faz atos de bondade e caridade dentro desse aspecto. Você separa seu dízimo, sua doação para as causas nobres, dentro da comunidade, dentro da sinagoga Benenoa regional. Então você está realmente fazendo o quê? Você está doando aquilo que não lhe pertence, porque pertence a Deus, porque Ele te deu provisoriamente para prover as suas necessidades e as necessidades realmente do próximo e das causas nobres. Ele te colocou como administrador para doar simplesmente isto. Quanto mais nós aprendemos isso e quanto mais nós vivenciamos essa realidade, mais Deus vai realmente confiando em cada um de nós maiores, sem sombra de dúvidas, doações que vêm da parte dele, porque ele sabe que você realmente é alguém que está conectado com Deus para fazer a sua vontade, ok? Então, por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, a orientação de doar a 10ª parte de nossos rendimentos para a caridade, os sábios do Talmud observam que a semelhança entre as palavras hebraicas para dar o dízimo, que é ta'aser, e tornar-se rico, titasher, alude ao fato de Deus recompensar com riquezas abundantes a quem realiza o ato de caridade. Desculpa aí, gente. Então, alude ao fato de Deus recompensar com riquezas abundantes a quem realiza a caridade. Isso daqui nos faz lembrar da seguinte história que os nossos sábios nos contam, né? Deus chegou para 2 cidadãos, 2 homens, e disse, durante 7 anos você vai ficar pobre, disse para o homem A, e para o homem B ele disse, durante 7 anos você vai ser rico. E no final de 7 anos nós vamos inverter os papéis. O pobre fica rico e o rico fica pobre. Beleza. Então os 2 homens saíram no seu curso de vida. Aquele que Deus disse, durante 7 anos você vai ser pobre e depois de 7 anos você vai ser rico. Esse homem A, pobre,
ele simplesmente levou a sua vida debaixo de sombra e água fresca, porque ele pensou o seguinte: bom, durante 7 anos eu posso padecer, mas depois eu vou ficar rico mesmo. Então, para que trabalhar? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Enquanto que aquele homem, o homem B, que Deus disse, você durante 7 anos vai ser rico, né? Então, o que ele fez? Então, ele pegou o dinheiro e começou a aplicar. Abriu uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, né? Começou a contratar funcionários, colaboradores, certo? E tratava as pessoas com bondade, com generosidade, pagando um justo salário. Os trabalhadores estavam ali trabalhando com alegria, porque eram devidamente recompensados e reconhecidos como ótimos profissionais. Então eles rendiam muito mais. Então o homem rico ficou muito mais rico ainda. Abriu outras empresas, novos contratados, né? Então ele acabou tendo sob a sua responsabilidade não apenas uma boa riqueza, uma grande riqueza, mas também empresas. Mas acima de tudo, centenas de vidas dependiam dele para o sustento da sua casa, da sua família. Chegou no fim dos 7 anos, então Deus chamou os 2 homens e falou: bom, agora é a hora de inverter os papéis. Então, vocês têm alguma coisa a falar antes de mudarmos os papéis? E então o que ficou 7 anos pobre disse: Senhor, não demore muito para mudar os papéis, estou ansioso para isso, para ser rico. Enquanto aquele que ficou rico durante 7 anos, ele disse: Senhor, posso argumentar? Pois não, fala. O Senhor me deu riqueza durante 7 anos. E durante 7 anos eu peguei essa riqueza, eu apliquei. Eu multipliquei a riqueza. Eu comecei com uma empresa, mas agora temos várias empresas. Eu comecei com alguns funcionários. Hoje eu tenho centenas de funcionários que dependem desse serviço, que dependem desta administração. E está dando certo. Então a minha sugestão para o senhor se está dando certo, não seria conveniente mudar. Mas a decisão é do Senhor. Então Deus analisou a situação e disse ao homem pobre: o que você fez durante 7 anos? Não fiz nada. No que você trabalhou? Em nada. Eu vou ficar rico mesmo, para que eu vou trabalhar? Ou seja, você não fez nada, absolutamente nada. Apenas ficou esperando passar 7 anos para ficar rico. Certamente você será um péssimo administrador. Não posso confiar a você as minhas riquezas. E ele disse ao homem que ficou rico durante 7 anos: que seja multiplicada a tua riqueza e que você continue sendo esse bom administrador. E ele continuou administrando os bens que Deus lhe deu. E as centenas de funcionários que estavam sob a sua direção continuaram sendo felizes no seu trabalho e no sustentar da sua casa. Então, dentro dessa história que os nossos mestres contam, é exatamente isso daqui que o Rebbe está dizendo para nós sobre a questão de titashir, tornar-se rico. Às vezes você pode dizer assim: se eu fosse rico, eu ia doar tanto para as instituições judaicas, para as comunidades Bnei Noach, para a sinagoga ABC Bnei Noach regional aqui, ali e acolá. Mas quando é pobre e não tem tanto para compartilhar, para doar, é fácil falar. Assim como também é muito fácil dizer: eu vou tirar o dízimo de R$100, que são R$10. Eu vou tirar o dízimo de R$1.000, porque é a 10ª parte, são R$100. Mas tirar o dízimo de R$10.000, já pensou tirar o dízimo de R$1 milhão? Então a pessoa pensa mais. E aí ela começa a perder a sua conexão com Deus.
Aí então ela começa a achar que aquilo é dela, não de Deus. Ele começa a achar que dentro do seu egocentrismo, que aquilo lhe pertence e que não Deus lhe concedeu temporariamente para poder realmente aplicar nas causas nobres, na caridade e nas causas nobres também onde há estudo de Torá e questões sociais. Então, por isso, amados, que nós possamos aprender realmente que ta'aser, que é dar o dízimo, a 10ª parte, né, dos seus provimentos, né, dos seus rendimentos, né, tem muita semelhança com titasher, tornar-se rico. Ou seja, resumidamente, quem quer tornar-se rico de forma voluntária, com um amor sincero, é só ser um bom dizimista, um bom doador, um bom administrador dos bens que Deus está lhe confiando, seja pouco, médio ou em grande proporção. É apenas saber administrar isto. Por isso, além disso, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, quando decidimos fazer caridade em um valor superior aos nossos meios, Deus nos outorga a riqueza necessária para darmos aquilo que decidimos doar. Aqui está o desafio. Uma determinada pessoa entrou em contato comigo e disse assim, gostaria muito de contribuir com muito mais para a questão da sinagoga Benei Noa regional Bauru. Mas não posso. Eu falei para ela então, para essa pessoa, faz o seguinte, coloca um propósito diante de Deus. Como assim? Fala para Deus que você quer doar por mês R$1.000 para a sinagoga Benei Noa regional Bauru. Faz um desafio para Deus. Tudo não pertence a Deus? Tudo não é Deus? Se há kavaná, se há verdadeira intenção do coração, então faz o propósito. É isso que o Rebbe está dizendo aqui. Ou seja, vamos repetir. Além disso, quando decidimos fazer caridade em um valor superior aos nossos meios, ou seja, superior àquilo que nós temos, ou seja, por exemplo, você tem R$100 que você labutou para ganhar esses R$100. Você vai tirar do dízimo R$10. Aí você fala, não, eu não vou tirar R$10, eu não vou tirar 10%, eu vou dar mais do que 10%, eu vou tirar R$20, 20%. E à medida que Deus for me concedendo mais e mais, eu vou concedendo. Ou seja, o meu intuito é contribuir com R$1.000 por mês. Um exemplo e um desafio para quem quiser aceitar. E lança esse propósito, esse desafio, esse propósito diante de Deus e aceite como um desafio de fé. E Deus vai honrar. E Ele vai te dar condições de você poder contribuir com R$1.000 mensais. E é aí que você vai desfrutar da sua fé e da sua confiança em Deus. Algumas pessoas têm feito desafios nesse sentido. Tem inclusive pessoas que no nosso meio têm dito assim, o ano que vem nós vamos para Israel na excursão Benei Noa e nós vamos pagar para o emissário e a sua esposa essa viagem. Olha o desafio. Olha a visão de fé e confiança quando nós compreendemos que tudo é Deus, que Deus é tudo, que nós não temos nada, não possuímos absolutamente nada, porque tudo pertence a Deus. E Ele apenas nos coloca aqui como administradores dos bens que Ele nos concede, para podermos estar envolvidos com a caridade, com atos nobres. Então Deus ele vai conceder a graça. E Ele vai ver no sentido prático, lógico que Deus sabe tudo. O passado, o presente, o futuro, a eternidade, Deus sabe disso. Mas nós é que muitas vezes não compreendemos a dimensão de Deus desse seu saber. E muitas vezes nós precisamos passar pela prova, pelo teste, para que nós possamos dar a resposta a Deus.
mesmo que ele saiba antecipadamente. Mas a resposta, na realidade, é para nós mesmos, para que nós possamos dizer: graças te dou, Hashem, por confiar em mim a administração desses bens. Ou uma reação negativa: graças a mim e a minha força, a minha capacidade, eu conquistei esta riqueza. E aí o tombo vai ser grande no dia de amanhã. Então, por isso, amados, provas e testes são para nós, não é para Deus. É para nós, para que nós possamos nos elevar, para que nós possamos cada vez mais elevar todas as questões físicas e materiais que está concernente ao nosso mundo de aciar, o nosso mundo da ação, para elevar a níveis espirituais, para transformarmos ombro a ombro com o nosso irmão judeu, este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, aceite o desafio, viva o desafio com fé e confiança. E coloque realmente diante de Hashem os seus propósitos, para que em tudo realmente você possa dizer: sim, tudo pertence a Deus, inclusive a minha vida. Por isso, amados, temos aí diante de nós os 3 pilares, os 3 fundamentos do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Techuvá, que está dentro de retornar a Deus, certo? Para podermos ter a verdadeira haratá, que é o verdadeiro arrependimento. Que possamos fazer realmente a tefilá, que é exatamente conectar-se com Deus, para que nós possamos realmente, na nossa tefilá, na nossa conexão, nosso ligar-se com Deus, possamos exaltá-lo, louvar, adorar e possamos realmente falar, né, do nosso coração com sinceridade o quanto que ele é amado por você, por mim, por cada um de nós. E reconhecer realmente diante de tudo e de todos que só ele é Deus. Para que assim nós possamos de fato fazermos bakashá, que são os nossos pedidos, as nossas petições junto a Deus, para isso, aquilo e a outras coisas mais, para fazermos bakashá. E dentro desse aspecto que nós possamos estar cada vez mais na tzedaká, né? Para que nós possamos de fato de tzedaká praticarmos atos de justiça. Esse ato de justiça é exatamente aquele que exige de nós o doar, mas que nós possamos viver a verdadeira hesed, bondade, atos de bondade, de misericórdia, atos de caridade. E assim nós estaremos vivendo os 3 pilares do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Amanhã vamos continuar as nossas reflexões dentro da Parashá Re'eh. Veja o que está além da palavra. Até amanhã, amados. Shalom, shalom. Foi muito bom tê-los conosco nessa tarde. Shalom, shalom.